Olá pessoal, aqui Carlos Schulz da Regna Ventures, diretamente da frente da Prefeitura Municipal de Cascavel, cidade essa que investe em inovação, investe em empreendedorismo e investimento em inovação e empreendedorismo, muitas vezes nós pensamos que tem que vir do poder público, mas não é assim. Você sabe como que são os investimentos em startups? Pois é, eu vim aqui hoje para falar a respeito dos tipos de investimento em startups. O primeiro deles é o bootstrap. Você já deve ter ouvido falar nisso, mas é um investimento que os sócios fazem para começar um novo negócio. O nome é complexo, é esquisito, mas nada mais é do que o tempo, a dedicação, o dinheiro investido naquela logomarca, naquele site, naquele início de projeto de um negócio que você tem. Isso chama-se bootstrap. A próxima camada ou o próximo tipo de investimento nós chamamos de FFFs, que vem do inglês, essa sigla, que é Friends, Families and Foolish. Nada mais é do que os amigos, os familiares e os tolos ou os insensatos dos amigos que muitas vezes acreditam no seu negócio. Ninguém vai acreditar no seu negócio se você não conseguir conquistar nem mesmo seus amigos, nem mesmo os familiares, não é mesmo? Então os FFF são as pessoas que financiam muitas vezes o seu negócio antes de outros investimentos maiores e mais parrudos. Outro tipo de investimento comum em startups e negócios são os investidores anjos. Essas pessoas aportam um capital dependendo de 50 mil até milhões em um determinado negócio, dependendo do nível de risco que ele está disposto a ocorrer. Mas existem associações, existem entidades que são mais organizadas no que diz respeito a investimento em novos negócios. E daí nós falamos de incubadoras e aceleradoras. As incubadoras muitas vezes não entram com um investimento de capital, mas elas entram com uma contrapartida econômica, ou seja, elas entram com o suporte que o empresário, o empreendedor precisa, como uma sala comercial, como o suporte de uma consultoria, de alguma dica de gestão, acesso a um determinado mercado ou cliente. Isso tudo ajuda ao início dos negócios. A maior parte das incubadoras, hoje no Brasil, pelo menos em 2020, nós temos aí aproximadamente 360 incubadoras no Brasil, todas elas estão dentro de universidades ou dentro de parques tecnológicos. Elas ajudam então esses empreendedores que saem com uma ideia, mas que não sabem muito bem por onde começar. Outro tipo de investimento comum em startups e negócios são as aceleradoras. Essas investem, além de mentorias, de acesso a mercado, de alguma infraestrutura física, elas também disponibilizam recursos financeiros, que variam de 50 mil a até 500 mil reais, em sua grande parte aqui no Brasil, trabalham nesses valores. A aceleradora, ela trabalha em troca de uma participação societária, ainda que pequena, de 5% a 15%. Mas elas são aquelas que vão investir dinheiro no seu negócio e fazer aquele negócio se tornar um produto viável e acessar, às vezes, algum mercado que você, com o seu investimento, fica difícil de fazer. Quando uma startup ou um negócio precisa de investimentos ainda maiores, aí nós temos o capital semente. Os investimentos variam de 500 mil a até 2 milhões. E daí no capital semente, até algumas linhas de financiamento do governo, como o FINEP e alguns bancos, têm linhas de crédito disponíveis para capital semente. Mas ainda há também investidores que se unem para investir essa quantidade no seu negócio. Se o investimento ainda é maior, nós temos a possibilidade do private equity. E daí a gente está falando da quantidade de 2 milhões a 10 milhões de reais para aporte em novos negócios ou até mesmo em novos produtos que o seu negócio quer lançar, mas que não tem o fluxo de caixa para poder fazer. Depois dos private equity, nós temos um outro tipo de investimento que é o venture capital, que são investimentos a partir de 10 milhões de reais. Esses investimentos, então, são investimentos para empresas que já estão com um nível de maturidade muito maior e que precisam talvez alcançar novos mercados, até mesmo o exterior, e precisam talvez colocar novos produtos, aumentar a proposta de valor e com isso então um investimento grande é necessário para que as suas operações avancem. E por fim, o último tipo de investimento que nós temos são os family offices. Os family offices são famílias de investidores abastadas financeiramente que decidem então investir em novos negócios.
Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, uma família muito famosa chamada de Rockefeller. Eles investem em outros negócios. No Brasil temos também alguns family offices. São famílias então que se unem para investir em startups e novos negócios. Eu imagino que deu para entender então como é o investimento em startups, seja qual for a sua fase, no bootstrap ou até nos private equity, é possível sim você encontrar fomento e subsídios para empreender. Agora, lógico, nós estamos vivendo em momentos em que a inovação torna-se um processo chave para que o seu negócio dê certo. Então, se for para começar a empreender, é necessário começar a empreender com diferencial competitivo, com inovação. E para isso, então, é que nós temos muito suporte. A aceleradora de negócios Regna Ventures está aqui para ajudar você a empreender e a investir, a tirar essa ideia do papel e fazer com que ela se torne viável. Nós somos uma associação de investidores, de empresários que acredita no empreendedorismo e na inovação e que é somente o empreendedorismo e a inovação que pode mudar a realidade de uma cidade. Não precisamos depender apenas do governo público, mas também podemos fazer a nossa parte. Investir em aquilo que é viável, naquilo que pode se tornar a transformação de riqueza de uma região. Deu para entender então que os tipos de investimento em startups e novos negócios são vários. A Regna Ventures ela está aqui justamente para investir em novos negócios. Se você é um investidor ou deseja investir no empreendedorismo e na inovação, entre em contato conosco, acesse o nosso site, acesse nossas redes sociais e invista naquilo que pode ser o futuro da nossa região ou da sua localidade.